Olha, vamos falar de um assunto que, nossa, pega pra muita gente, né? A relação com os parentes do nosso cônjuge. Para ajudar a gente a navegar nesse mundo que às vezes é bem complexo, vamos usar como guia a sabedoria do conselheiro matrimonial Gary Chapman. E a gente está baseando toda essa nossa conversa no livro do Gary Chapman, que é super perspicaz sobre esses relacionamentos familiares. Ele já começa com um alerta, sabe? Um relacionamento ruim com sogros, cunhados, enfim, pode sim minar um casamento. Cedo ou tarde, a conta chega. Por isso que ele diz que construir uma conexão saudável não é só legal, é uma prioridade máxima. Então, vamos começar pelo começo. Por que esse assunto é tão espinhoso? É um problema quase universal, né? Muita, mas muita gente mesmo enfrenta isso nos seus relacionamentos. Olha só, algumas queixas que são super comuns, tipo, minha cunhada está me deixando uma louca, ou minha sogra tenta me ensinar a cozinhar. Aquela clássica, meus sogros simplesmente aparecem sem avisar. E tem também, eles nos dão dinheiro para coisas que a gente não pode pagar e isso me incomoda. E, meu sogro só fala de esportes e trabalho. Enfim, essas são só algumas frustrações reais que o Chapman ouviu por mais de 30 anos. E no fundo, a raiz do problema quase sempre é a mesma. Questões de controle, de interferência e, claro, conflito de valores. E a ideia central do Chapman para resolver isso se baseia no que ele chama de um paradoxo do casamento. É interessante porque para construir um casamento forte, o casal precisa, ao mesmo tempo, seguir dois caminhos que parecem ir em direções totalmente opostas. Olha só que interessante esse equilíbrio. De um lado tem o separar-se dos pais. Isso quer dizer o quê? Priorizar o cônjuge acima de tudo, buscar uma independência psicológica, tomar as decisões finais como um casal. É formar uma nova unidade familiar, né? Mas ao mesmo tempo do outro lado tem o honrar os pais, que significa mostrar respeito, dignidade, manter a comunicação aberta, oferecer apoio quando eles precisam. É como uma dança, sabe? Entre se afastar para criar o seu e ao mesmo tempo manter o respeito e o carinho por quem veio antes. O Chapman diz que a chave está justamente aí, nesse equilíbrio delicado. Ok, então como a gente faz essa dança funcionar na prática? Vamos ver agora o que talvez seja o princípio mais poderoso que o Chapman oferece. É uma verdadeira regra de ouro, uma ferramenta que, sério, pode destravar a compreensão e mudar toda a dinâmica da relação. E a regra é essa: ouça antes de falar. Simples, né? Mas olha a profundidade disso. O objetivo de ouvir não é ganhar uma discussão. Não é provar que se está certo. É descobrir o que se passa na mente e no coração da outra pessoa. Ou seja, o ponto crucial é parar de reagir imediatamente ao que os parentes fazem e primeiro tentar entender por que eles fazem aquilo. E, para ilustrar como isso funciona na prática, tem um caso que o Chapman conta que é perfeito. É a história da Marcia e da sua sogra, que era uma senhora muito rica. E aqui a gente vai ver o poder da escuta em ação. A situação da Marcia era a seguinte: ela se sentia super frustrada. Todo mês a sogra levava para fazer compras e insistia, mas insistia mesmo em comprar vestidos caríssimos para ela. A Marcia pensava, isso é uma extravagância, um desperdício de dinheiro. Tenho a impressão de que ela está tentando comprar minha amizade. Em vez de se sentir amada, ela se sentia ressentida, sabe? Como se fosse uma obrigação. Então a Marcia foi conversar com o Chapman, e o conselho dele foi genial. Em vez de dizer, vá lá e confronte a sua sogra, ele deu uma fórmula bem simples, de 3 passos. Primeiro, ele disse, na próxima vez, pergunte para ela, numa escala de 1 a 10, o quanto de prazer ela sente em comprar esses vestidos para você. Segundo, se a nota for alta, tipo 8, 9 ou 10, pergunte simplesmente por quê. Por que isso te faz sentir tão bem? E terceiro, e mais importante, apenas ouça. Ouça para entender, até você compreender de verdade a motivação dela. E o que aconteceu foi uma revelação. Ao fazer isso, a Marcia descobriu que a sogra comprava os vestidos porque no início do casamento dela, ela mesma tinha pouquíssimo dinheiro para comprar roupas e muitas vezes se sentia envergonhada. Percebe? Não era um jogo de poder, era um ato de amor. Era a sogra tentando dar para a Marcia aquilo que ela mesma nunca teve. E essa mudança de perspectiva, essa compreensão, transformou tudo. O relacionamento delas mudou da água para o vinho. A sogra chegou a dizer, Marcia é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ter um filho é maravilhoso, mas ter uma nora é ainda melhor. Imagina, elas passaram de parentes distantes, quase em conflito, para melhores amigas.
Pá, essa história é incrível, mas como a gente pode aplicar essa técnica tão poderosa no nosso dia a dia? Vamos ver um guia prático com o que fazer e o que não fazer para ter uma comunicação que realmente constrói. Basicamente, a gente tem dois caminhos. De um lado, a comunicação destrutiva é quando a gente interrompe para discordar, discute só para ganhar o argumento, faz suposições sobre o que o outro está pensando. Do outro lado, tem a comunicação construtiva, que é fazer perguntas sinceras, tentar esclarecer o que a pessoa quis dizer e, o mais importante, ouvir para entender a história toda. A ideia é justamente essa, sair desse modo de batalha que destrói e ir para um modo que constrói o relacionamento. E aqui vão algumas dicas bem práticas. Primeiro, faça perguntas específicas e sinceras. Isso mostra um interesse genuíno. Segundo, e essa é difícil, nunca interrompa, mesmo que a gente discorde totalmente. Lembre-se, o objetivo é entender, não ganhar. Terceiro, depois que a pessoa falar, repita com as suas palavras o que você entendeu. Algo como, então deixa eu ver se entendi. O que parece é que... E por último, aquela dica da escala de 1 a 10. É ótima para medir rapidinho o quão importante um assunto é para a pessoa. É isso, não é ser um ouvinte passivo, é ser um investigador ativo da perspectiva do outro. E tudo isso nos leva, então, à grande lição, o ponto central do trabalho do Chapman sobre esse assunto. A lição é esta: entender a motivação por trás de uma ação é muito mais importante do que reagir à ação em si. Pensa nisso. Quando a gente finalmente entende o porquê de alguém fazer alguma coisa, a nossa percepção muda completamente. Aqueles sentimentos negativos, a raiva, a frustração, eles podem simplesmente se dissipar. E aí as nossas reações se tornam muito mais eficazes e, principalmente, mais compassivas. Então, para fechar, fica essa reflexão. Qual história ainda não foi ouvida na sua família? Porque, no fim das contas, muitos dos nossos mal-entendidos são exatamente isso, apenas histórias que ainda estão esperando uma chance de serem contadas e ouvidas de verdade.